aí, maninhos e maninhas, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa análise da lenda do Juricaba, nós estamos no terceiro episódio do podcast TucuCast e nós vamos abordar, durante esse episódio, a análise de duas versões da lenda do Juricaba, tanto uma do município de Manaus quanto uma do município de Itacoatiara, trazendo para vocês um relato de uma pessoa diretamente de Itacoatiara e da sua versão mais original do seu município. E também nesse episódio nós vamos abordar todos os signos e as simbologias que o índio Juricaba tem para a guerra da tribo dos Manaós contra os portugueses colonizadores. Agora eu vou passar a palavra para as minhas amigas para elas darem continuidade a essa análise. Vou passar a palavra agora para as minhas amigas para elas continuarem essa análise. Oi, gente, aqui é a Ana e nesse primeiro momento do podcast nós vamos apresentar sobre como a lenda ela pode influenciar no imaginário infantil, de como as crianças elas veem sombras e elas veem o boitatá, elas veem a Yara, elas veem o boto, elas veem o índio Juricaba e como elas acreditam de pé junto que elas estão vendo aquilo realmente. Isso mostra também que como uma lenda, ela é a junção do real, do concreto com o imaginário, com o que não é real. E a nossa entrevistada vai falar muito sobre isso, sobre dela jurar ter visto a Yara numa praia quando ela foi tomar banho de rio, dela temer a lenda que ronda a cidade de Itacoatiara. E agora eu passo a palavra para ela, para a Eukênia, para ela falar um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Eukênia Gabriele, eu tenho 17 anos, eu vou cursar odontologia na UEA. E as lendas, elas têm influência na minha vida desde a minha infância, onde era passado para mim histórias nas escolas, onde eu frequentei, na minha casa, pelos meus familiares. E a que ficou mais marcada assim na minha mente foi da cobra, né, que fica debaixo da catedral da minha cidade, Itacoatiara. Algo que dizem que às vezes ela se mexe, né, ela já se mexeu, tipo, houve tremores, né? E isso é marcante para todos os itacoatiarenses em geral. Quando você vai na orla da cidade, você se depara com a pedra pintada, né? Itacoatiara, cidade da pedra pintada. E com a cobra ao redor, assim, né? E vários outros animais ali naquele ponto turístico. E isso é algo que fica, né, para toda a vida. Principalmente para gente que, quando é criança, tem um imaginário muito grande. Por exemplo, as lendas das sereias. Quando eu era criança, eu jurei que eu tinha visto 2 sereias em cima de uma pedra penteando o cabelo. Tipo, mano, foi muito rápido. Eu olhei assim pra elas e elas já tinham pulado na água, no rio. E isso são histórias que ficam pra sempre, né? E que são passadas de gerações a gerações, né? Vai das gerações acreditarem ou não. E é isso. Muito obrigada. Olá, gente. Boa noite. Aqui é a Beatriz. E, de fato, é muito interessante, como a nossa convidada pontuou, que o imaginário infantil, ele é muito presente na nossa infância. Eu, por exemplo, tenho também histórias de jurar de pé junto, que eu vi a cuca de noite, assim, porque gostava muito de brincar na rua. E minha mãe sempre falava, quando já estava anoitecendo, assim, tinha um beco perto da casa em que eu brincava, que era da minha avó, com os meus primos, e ela dizia que naquele beco tinha a cuca, e eu lembro muito bem que quando dava assim umas 8 horas, ficava bem mais tarde, a rua mais deserta, ela dizia, olha, se vocês não saírem logo, a cuca vai vir, vai pegar vocês. E óbvio que olhando assim para trás, é algo que, nossa, como que a gente acreditou nisso? Mas é muito presente quando a gente é criança. E essa lenda em si, ela traz uma justificativa. Porque quando a gente é criança, por exemplo, os adultos costumam usar as lendas para justificar certas coisas, como o medo da cuca pegar. Por quê? Porque tá ficando tarde, não é uma noite perigosa. Então, a gente justifica com a lenda um motivo pra gente sair. Mas é logo da rua, né? Mas a lenda do Juricaba, ela já vem para trazer outro tipo de justificativa. Porque ela meio que explica
por que que os rios são separados e não se misturam, o Rio Negro e o Rio Solimões. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco mais sobre os signos semióticos que a lenda do Juricaba apresenta pra gente. O que são esses signos? São elementos, são personagens, são situações que têm um significado diferente do que a gente pode interpretar. Por exemplo, por que esse indígena, ele é um homem forte, um herói? Porque o homem, ele significa a fortaleza que o homem é, que o homem representa, do quanto forte ele é fisicamente, emocionalmente, para lidar com tudo isso. E o que o suicídio dele, de tirar sua própria vida no rio Amazonas, significa? Isso significa liberdade, porque ele está dando a sua própria vida para que ele não seja escravizado, significando que nós sempre vamos ter esperança. E é isso exatamente que ele significa. Esse suicídio dele significa liberdade, porque ele está se libertando da escravidão que os colonizadores portugueses estão impondo para ele, porque ele estava lá completamente rodeado por eles. Então, e se ele se entregar, ele vai virar mais um escravo para ele, mais um escravo indígena. E então ele tira a sua própria vida para que ele seja liberto, para que ele consiga se libertar desse pesadelo que ele poderia viver. E agora eu vou passar a palavra novamente para a Eukênia, para que ela possa falar para a gente, comentar um pouco sobre o que ela conhece sobre essa lenda do índio Juricaba. Qual é a versão dela de uma pessoa interiorana de Itacoatiara? Como essa lenda chegou até ela? É isso que ela vai contar pra gente. Olá, meninas, boa noite. Então, quando eu era criança, eu viajava muito com a minha mãe de barco, né, pros interiores, pros municípios do Amazonas, como, por exemplo, São Sebastião, Urucurituba. E uma vez eu tava viajando pra Urucurituba, né, na verdade, São Sebastião, que demora, tipo, uma noite inteira, né, e aí tava chegando, assim, no meio da noite, e a mamãe começou a vender remédio para uma senhora dentro de um barco, e ela começou a contar que existia uma lenda de um indígena que se chamava Juricaba e que ele era muito resistente, ele lutava muito contra a escravidão, contra os portugueses na época da colonização. E aí ela falou que ele tentou resistir, mas quando os portugueses conseguiram capturar ele dentro dos barcos mesmo, assim, dentro de um barco, na verdade, ele, ao ser capturado, ele preferiu morrer do que ser escravizado pelos portugueses. E é engraçado que ela falou que mesmo os descendentes dela tendo passado essas histórias para ela, é engraçado que os portugueses mesmo que contam essa história por ser um ato heróico. E ela falou assim, que a gente precisa reconhecer quem são os nossos heróis, quem são os nossos heróis brasileiros. E é isso, muito obrigada. Então, gente, como vocês podem ver, após o relato da Eukênia, nós podemos notar que mesmo estando no mesmo estado, né, os dois municípios, tanto Manaus quanto Itacoatiara, eles são 4 horas de distância um do outro, mas como cada lenda ela chega, né? Em cada cidade ela é interpretada. Isso tudo depende do meio sociocultural em que aquela cidade está, como aquela lenda vai ser representada de acordo com o que aquelas pessoas vivem, de acordo com a cultura delas. Nós devemos levar isso em consideração, porque mesmo estando no mesmo estado, cada lugar tem sua característica e sua cultura, e eles interpretam da forma que encaixa na realidade deles. Bem, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Esse é o último episódio da disciplina, né, que a professora solicitou. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Tchau!